Nós vamos falar sobre teoria de conjuntos. A teoria de conjuntos, ela não é importante só para a matemática, mas para as demais matérias. A teoria de conjunto, ela nos proporciona agrupar um determinado tipo de informação que tenha característica comum, né? O conjunto, nós definimos um conjunto como uma coleção de objetos, ou que a gente chamamos esses objetos de elementos, né? Então, conjuntos nada mais é do que uma coleção de objetos, uma coleção de elementos, né? Podemos representar os conjuntos de algumas maneiras. Todo conjunto ele é representado por letra maiúscula do nosso alfabeto, né? E quando nós montamos essas coleções de conjuntos, nessas coleções, sem usar numeral, nós utilizamos as letras minúsculas do nosso alfabeto, como podemos ver aqui. Então, podemos utilizar chaves para representar o conjunto. Observe o A representando o conjunto, né, letra maiúscula. As chaves para simbolizar essa coleção que eu quero formar aqui, montar. Aqui eu estou utilizando as letras minúsculas do nosso alfabeto para diferenciar da letra maiúscula que representa o conjunto. Se nós usássemos números, né, seria mais prático aqui no caso. Podemos também representar por uma propriedade dos elementos. Então, o conjunto A é igual a x, tal que x é uma vogal do alfabeto. É uma forma mais simplificada, né? Escrita por extenso, com alguma característica desse conjunto. E uma outra maneira muito usada é o diagrama de Venn, que é utilizado para a resolução de situações e problemas. Então, eu tenho um conjunto A e dentro desse diagrama eu tenho os meus elementos, né? A notação de conjunto, utilizando essas ideias que acabamos de ver, nós temos então conjunto unitário, que é aquele conjunto que só tem um elemento, né? Se eu pegar o dado, por exemplo, e falar eu quero um número positivo maior que 5, então eu só tenho um elemento, que é o número 6, né? Conjunto vazio, que é o conjunto que não possui elemento, né? Então a gente tem duas maneiras de representar, ou a bolinha com tracinho, ou as chaves, né? Sem nada dentro. Nunca posso colocar a bolinha com tracinho entre as chaves. Ela deixa de ser um conjunto vazio e passa a ser um conjunto unitário. Então, ou a bolinha com tracinho sozinha, ou a chave sozinha. Igualdade entre conjuntos é quando nós temos os mesmos elementos em 2 ou 3 conjuntos que a gente estiver comparando, né? Os conjuntos têm os mesmos elementos. E aí, com esses conjuntos, nós podemos estabelecer relações. A primeira relação que a gente pode estabelecer é a relação de pertence ou não pertence. A relação de pertence ou não pertence, ela está ligada à relação entre o elemento do conjunto e o conjunto. Então, nós temos aqui dois conjuntos. O conjunto A, formado por 0, 2, 4, 6 e 8, e o conjunto B, formado por 14, 15, 16 e 17. Então, essa relação de pertence e não pertence, eu vou utilizar cada elemento em relação aos conjuntos A e B aqui. Então, primeiro, 2 pertence ao conjunto A. O 14 não pertence ao conjunto A, ou seja, ele não está dentro dessa coleção aqui, desse conjunto. O 6 não pertence ao conjunto B. O 15 pertence ao conjunto B. Então, o símbolo de pertence e não pertence, o E e o E com traço, né? Então, nós utilizamos esses dois símbolos para a relação de um elemento com um conjunto, né? A outra relação que podemos estabelecer é entre os conjuntos, conjunto com conjunto. Então, nós usamos a relação de contido e não contido. Então, nós temos um conjunto C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, depois eu posso fazer algumas comparações, como, por exemplo, eu coloquei aqui o conjunto 1, 2 e 3, ele está contido dentro do conjunto C. Agora, o conjunto 8, 9 e 10,
ele não está contido dentro do conjunto C, ou seja, ele não faz parte desse conjunto escrito aqui anteriormente. Depois que a gente já tem essa noção de conjunto, essa relação de pertence e não pertence, contido e não contido, nós vamos para as operações entre conjuntos, né? Então, as operações com conjuntos. Então, quando eu falo união, né? Quais são as operações? Desculpa. Quais são as operações primeiro? União, interseção, diferença e complementar, né? A união, nós utilizamos esse símbolo, que é um U virado para cima, né? Como a gente costuma falar. A interseção seria o U virado para baixo. A diferença é o sinal de menos. E o complementar é o C e os conjuntos que a gente está comparando. Nesse caso, eu coloquei A e B, que são dois conjuntos que a gente vai comparar. Coloquei, então, aqui 3 conjuntos. Um conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o conjunto C, 6, 7, 8, 9, 10. E aí nós começamos a fazer essas operações, a relacionar esses conjuntos uns com os outros utilizando essas operações. Então, A união a C é eu pegar o conjunto A e juntar com o conjunto C. Então, no A eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. No C eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou formar o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é a união do conjunto A com o conjunto C. Na letra B, nós temos a interseção a B. Ou seja, o que é interseção? É o que tem de igual nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto B. O que eu tenho de igual nesses dois conjuntos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Essa é a interseção. 1, 2, 3, 4 e 5. A diferença, que é a outra operação que nós temos, B menos C. Ou seja, o que eu tenho no conjunto B que eu não tenho no conjunto C? Quais são os elementos que eu tenho em B que não tem em C? Então, aqui nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os elementos que eu tenho em B e não tenho em C. O complementar é bem parecido com a diferença. Seria complementar de A em B, ou complementar de B em A, na verdade, né? Então, seria B menos A. E aí, o que eu tenho no conjunto B que eu não tenho no conjunto A? O que tenho no conjunto B que vai completar o meu conjunto A? Então, nesse caso, seria o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esse é um pouquinho da nossa matéria de conjuntos, né? Essa parte inicial de notação de conjuntos, teoria de conjuntos e as operações de conjuntos.